Fala galera, Vitor Pedreira aqui e mais uma vez eu vim analisar a situação de João Fonseca. O que está acontecendo com João Fonseca? Será que ele é uma farsa? Aí me explique como a opinião popular saiu de achar que João Fonseca era o futuro número um do mundo para virar uma farsa. Gente, vocês estão muito 880. Calma, calma, o menino só tem 18 anos. Eu vou trazer aqui as minhas considerações, minhas análises sobre esse momento. E o que eu acho que pode ser feito para mudar esse panorama, que realmente não está bom, né? 3 derrotas seguidas. E trazer um prognóstico esperançoso para um futuro breve dele, tá? Então vamos lá, até anotei aqui algumas coisas para falar. Bom, a primeira coisa é que a pausa que ele fez realmente não fez bem para ele. Geralmente, depois das pausas, como eu comentei no outro vídeo, ele sempre trazia uma novidade tática, técnica. Eu lembro que logo após da pausa, eu acho que em agosto que ele deu, depois de não classificar para o Wimbledon, e aí ele voltou ali perto da Davis e tal, com um saque absurdamente fulminante. Virou quase um server bolt, fazendo aces atrás de aces, jogo de 20 aces, sacando a mais de 220 km por hora. Enfim, estava um absurdo como sacador, era dificílimo quebrar ele. Ali já foi um ponto de virada gigantesco no nível técnico dele, no nível tenístico, né, de competitividade, porque hoje em dia é crucial você ter um saque bom no tênis moderno. Bom não, acima da média, né, para você conseguir competir. Você garantir seus games de saque, isso daí é fundamental. E foi o que mais caiu nele depois dessa parada, né? Uma outra, depois da segunda parada que ele deu também, ali que ele voltou no Next Gen, né? Ele voltou se mexendo muito melhor, com um jogo de perna incrível, se defendendo bastante, contra-atacando muito, trouxe esses elementos novos para o jogo dele, que enriqueceu bastante também, levou ele para outro patamar de jogador. E depois dessa parada, ele não trouxe nada novo, não só não trouxe nada novo, como pior. Ele conseguiu piorar todos os atributos técnicos dele. O saque à direita, à esquerda, o voleio, a devolução. Sim, mas o pior de todos é o saque, né? Porque, como eu comentei agora, hoje em dia é praticamente impossível você conseguir jogar em alto nível, em alta performance e ser um tenista top, um top player, sem um grande saque, né? Sem pelo menos um saque muito bom, assim, para você garantir seus games de saque. Você não precisa sacar 300 km por hora, mas você tem que ter uma variação, você tem que ter uma porcentagem alta de primeiro saque, você tem que converter os seus games de saque com mais facilidade. Senão vai ficar complicado ele dar esse próximo salto, né? Então, acho que o primeiro ponto foi esse. Decaiu muito o saque dele. As outras coisas também, os golpes de base dele estão muito instáveis, né? Muito pouco refinados, não refinados, mas calibrados, né? Ele está pegando muito no ar, ou muito não no centro, não no sweet spot, né? Então, não está impactando bem na bola, nitidamente. E isso está fazendo muita diferença. E para mim, assim, o maior mistério é porque são as bolas assim que ele chega equilibrado e não consegue acelerar. O porquê que isso está acontecendo, né? Fica aí esse questionamento. Guilherme Teixeira, se você quiser responder, nos responda. Bom, essa foi a primeira coisa. Aí vamos lá. Mais uma consideração. Muita gente se pergunta se ele deve mudar o estilo de jogo dele, deve ser mais paciente, mais trocador de bola. Eu acho que não, na minha opinião. Eu acho que ele tem que manter o estilo dele, que foi o que fez ele ser o João Fonseca que a gente aprendeu a admirar, aprendeu a torcer, a ter esperança de ser um gigantesco tenista no futuro próximo. Foi ele ser agressivo, ele para as bolas, fazer winners incríveis, chamou a atenção do mundo todo esse estilo de jogo dele. Ele não deve mudar isso. Mas nada impede que ele coloque um pouquinho mais em alguns momentos de jogo, de uma bola com um pouco mais de margem, um pouco mais de altura, com menos risco, indo menos para a linha, jogando mais pelo meio, fazendo o cara errar um pouquinho mais, segurando um pouquinho mais a mão e construindo melhor o ponto. Nada impede, isso daí não vai tirar em nada a agressividade dele. Inclusive, nosso lendário Gustavo Kirten também foi um tenista que passou muito por isso. Lógico, ele não batia tão forte quanto o João Fonseca, mas ele era muito agressivo no começo de carreira dele. E aos pouquinhos ele foi aprendendo a dosar, a construir melhor o ponto, também a se defender melhor. E lá para 2001, que eu acho que foi um dos auges técnicos dele, antes dele se machucar, isso já era muito claro com a diferença de jogador que ele era em 2001, que ele era em 97, quando ele ganhou o Roland Garros pela primeira vez. E sem deixar de ser agressivo, né? Continuou sendo um tenista extremamente agressivo,
mas sabendo construir melhor, sabendo jogar com as alturas, com os efeitos, variando as direções, enfim, jogando mais com o adversário e jogando melhor o jogo de tênis do que simplesmente enfiando a mão na bola. Mas ele tem que manter o estilo dele de ser agressivo. Isso daí ele não pode perder nunca. É a essência dele. A outra coisa também que eu anotei aqui, que eu acho assim, que eu constatei, é que depois dessa parada ele perdeu o brilhantismo do jogo dele, que ele tinha tirava uns coelhos da cartola assim, umas bolas bem inesperadas, e eu não estou falando só de winners, tô falando de chegar numa bola que você não acredita que ele vai chegar, ou conseguir dar uma passada quando ele está totalmente desequilibrado, achar um lob inacreditável. Então coisas assim que fora do comum, ele fazia com uma frequência alta. Depois dessa parada ele não está conseguindo fazer. Então, isso daí é uma coisa difícil assim até de constatar, mas perdeu um pouco desse brilhantismo que ele tinha, que ele tem na verdade, né? Ele só está no momento sem esse brilhantismo, a meu ver. E aí, vamos lá. Previsão para Roland Garros, tá? Eu anotei aqui uma previsão. Eu até comentei no vídeo passado que ele tem insistido muito em tentar fazer com que o plano A dele dê certo, que é meter a mão na bola e fazer acelerar e ganhar os jogos assim. E não tem dado certo, mas em algum momento do jogo ele está melhorando bastante, ele está conseguindo encontrar um ponto que está conseguindo entrar no jogo lá pelo meio do segundo set e tal. Se ele levar isso para Roland Garros, numa melhor de 5, possa ser que ele ache esse ponto e realmente fique meio que imparável, assim, sabe? Deslanche. Não sei se ele vai ter perna para conseguir jogar uma melhor de 5, né? Que ele precisa ganhar 3 sets. Mas eu acho que ele vai ter mais margem, ele vai ficar um pouquinho com menos pressão, porque ele sabe que são 3 sets, então ele pode errar, ter uma margem mais para errar, para arriscar mais e tal. Então eu acho que ele pode sim aprontar bastante em Roland Garros. Assim como muita gente está falando, eu acho que ele podia também tentar entrar num torneio desse preparatório menor que possa ter aí antes, para pegar ritmo e que seja para perder mesmo, para entrar e tomar a primeira rodada de novo, não importa. Ele tem que estar em ritmo de torneio para chegar em Roland Garros melhor. Meu ponto de vista, tá? E agora eu vou fazer minhas considerações finais, que é o prognóstico bom desse momento, ou pelo menos otimista desse momento ruim que ele está atravessando, né? Que é o seguinte: mesmo nesses jogos, que foram alguns dos piores jogos que eu já vi ele jogar, ele conseguiu ser competitivo. Ele teve chance até de ganhar os jogos, ou pelo menos de ganhar o set. O de Tommy Paul ele teve chance de ganhar o jogo, que era o melhor tenista desses, né? Os outros ele teve chance de voltar, levar para um terceiro. Se ele leva para um terceiro, provavelmente ele ganharia os jogos, eu acho, porque ele estava no crescente. Então, eu acho que o saldo positivo disso tudo é que, mesmo nos piores jogos, ele está sendo competitivo, sabe? Então, isso é um traço muito grande de um campeão, porque você ganhar no dia que você está bom, está jogando bem, está acertando tudo, é muito fácil. Agora, você ganhar no dia que você está mais ou menos, meu amigo, esses dias são os que fazem os verdadeiros campeões. Então, fica aqui essa mensagem de otimismo, que eu acho que João Fonseca tem tudo realmente para deslanchar ainda. A temporada de Saibro não foi boa, não foi como esperávamos, mas ele só tem 18 anos, ele ainda vai aprender muito. Numa próxima temporada ele vai se preparar melhor, ele vai entender o tempo certo, o tempo do corpo dele. Eu não sei se ele está com alguma lesão também, eu nem falei disso. Talvez aquela coisa no ombro o incômodo que ele teve no outro torneio seja mais grave do que a gente está pensando, então ele está segurando muito o movimento, não sei. A gente não sabe, a gente não tem acesso a essas informações. A gente sabe que o tenista joga sempre com dor, então a gente não sabe até que ponto essas dores estão incomodando e atrapalhando a performance dele. Mas eu torço, espero e acredito muito que ele ainda vai deslanchar bastante, tá? Vai encontrar de novo esse time ideal, tanto da bola dele, quanto de um jogo um pouco mais construído, sem perder a característica essencial dele, que é de ser agressivo. E, se eu pudesse fazer uma aposta, eu faria que ele vai fazer um incômodo, pelo menos, em Roland Garros. É isso pelo vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e a gente se vê em breve. Um abraço!